Bom, pessoal, essa é uma semana toda especial para nós. Na nossa igreja, no Mega Vida Church, nós tivemos uma palavra direcionada essa semana. O ano está a ponto de terminar, nós estamos quase no final do ano de 2012 e nós cremos que esse é o ano de sonhos realizados. A palavra que Deus compartilhou em nossos corações nesse domingo, no culto de celebração da família em nossa igreja, foi baseada em 2 Samuel, capítulo 9, onde Davi, ele diz o seguinte, ele pergunta para os servos dele: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Então nós vemos essa passagem, a gente começa a ler um pouquinho mais aqui na palavra de Deus e a gente começa a relembrar de toda a luta que Davi passou com Saul, que era um rei que se tornou insano, e depois Davi passou a ser o rei de Israel. E um grande amigo que o rei Davi tinha era Jonatas, um amigo do coração. A palavra de Deus, ela diz que Davi e Jonatas, eles tinham um amor de amizade tremendo, mas havia uma aliança, um pacto que Davi havia feito para o rei Saul e para o próprio Jonatas, que era uma aliança de amizade, companheirismo, de fidelidade. E ao desenrolar da história, a gente vai ver que toda aquela luta que a família real de Saul passou, onde várias pessoas foram mortas, inclusive Saul e Jonatas morreram, e de repente, depois de algum tempo, Davi se lembra da promessa da aliança, e ele pede para algum servo da casa dele, da casa real de Davi, procurar se ainda existia alguém da família de Jonatas. E aí encontraram um dos servos ainda que fazia parte da casa de Jonatas, que ainda estava servindo debaixo da liderança de Davi, vem e diz: olha, ainda tem um filho de Jonatas, neto de Saul, chamado Mefibosete. E Davi manda chamar Mefibosete. Mefibosete morava num lugar, uma terra que nós conhecemos como Lodebar. E Lodebar é uma terra de desleixo, é uma terra de desprezo, é uma terra onde esse pequeno príncipe, vamos dizer assim, filho de Jonatas, que deveria ser o herdeiro do trono diante da liderança de Saul, ele é chamado de volta para a casa real, debaixo agora do reinado de Davi, e ele é encontrado de um jeito até um tanto que desprezível, né? Medíocre. Ele era aleijado dos 2 pés. Aconteceu que a serva de Jonatas, quando recebeu a notícia da morte do rei Davi e de Jonatas, ela correu para saber o que estava acontecendo, derrubou a criança, machucou. Ele cresceu como uma pessoa desprezada da sociedade. Mas quando Davi, o rei, manda chamar, a história de Mefibosete começa a mudar. E Mefibosete se apresenta diante de Davi como se ele fosse um cão, sem valor nenhum, um cachorro. É assim que muitas vezes nós nos sentimos. Esse ano de 2012 é um ano que ainda Deus vai fazer milagres e você vai fechar com chave de ouro. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que a situação de Mefibosete pode ser igual à sua. Você pode ter sido desprezado desde criança, você pode estar vivendo já há um tempo uma situação de desprezo, aonde você não se vê com valor nenhum, mas eu quero dizer para você que Deus, que é o rei, te vê com valor. Ele te chama para sentar à mesa dele, assim como Davi fez com Mefibosete. E ele diz para você: agora, a partir de hoje, você só vai comer da minha mesa. Deus diz para você, nesse ano de 2012, ano de sonhos realizados, Ele vai te chamar, como Ele está te chamando agora, para se sentar à mesa dele. Tudo aquilo que foi prometido para você, você achou que havia perdido, toda a expectativa de fé, de milagres, de proezas, de coisas grandes que Deus tem para você, você achou que tinha perdido, que não tinha mais valor nenhum, Deus está mandando dizer para você, ainda esse ano Ele vai fazer. Eu sou o pastor Edu Ribeiro, estou aqui para te dar um abraço e trazer uma mensagem de fé para o teu coração. Já quero te convidar para visitar meu site, logo mais vai estar em ativa, eduribeiro.tv.br, eduribeiro.tv.br. Um grande abraço e Deus te abençoe.